Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês então as minhas duas edições de Guerra e Paz, de Lev Tolstói, fazer um comparativo para ajudar vocês na hora de escolher qual a melhor edição para fazer a leitura. Eu tenho aqui a edição da Cia das Letras, que eu já tinha há um tempo, e eu comecei a leitura nela, comecei fazendo já as anotações, as marcações, então vocês vão ver que eu tenho um código de cores específico para essa leitura, já está tudo anotado ali no primeiro volume. Eu encerrei a leitura do primeiro volume ainda em março, né? E o Clube de Literatura Clássica, que é um parceiro aqui do canal e do perfil, me enviou então um box deles de Guerra e Paz para fazer esse comparativo e também para ficar na minha estante para as próximas releituras, que eu tenho certeza que acontecerão, já que eu estou amando esse livro. Então a minha ideia é que eu vou ler majoritariamente por essa edição, nessa minha primeira leitura, e na releitura eu pego aqui por essa edição. Mas eu já li alguns trechos e já comparei algumas coisas também específicas, tanto da parte estética quanto da parte escrita, e vou trazer aqui nesse vídeo para vocês, começando então pela parte estética, que eu vou fazer um comparativo lado a lado aqui dessas edições. Bom, gente, aqui estão lado a lado então os dois boxes. Esse aqui é o da Cia das Letras, esse aqui é o do Clube de Literatura Clássica. Ó. O primeiro ponto, que é a grande diferença que eu já senti quando eu recebi, é a diferença da caixa em si. Então eu vou tirar os livros aqui da caixa para vocês verem como a caixa já é diferente. Então aqui tem a edição da Cia das Letras e aqui tem a edição do Clube de Literatura Clássica. Já tem o marcador de página, né? A caixa do clube, ela é bem mais molinha, vocês estão vendo? A diferença de resistência. Ó, essa daqui da Cia das Letras é bem mais resistente, tá? Então essa daqui é mais uma capa de proteção na hora de chegar o livro, até porque ele tem uma capa meio de tecido e não é tão resistente assim. Tem essa padronagem aqui. Já a caixa aqui da Cia das Letras tem essa parte escrito o livro aqui do lado e ela tem esse desenho aqui ao redor. E aqui tem que a tradução, a apresentação e notas é do Rubens Figueiredo, pós-fácil do Isaiah Berlin. Essa é a diferença das caixas. Agora, indo para as edições, então, né? Esse aqui é o marcador de página que veio, já para tirar ele daqui. E aqui são os dois volumes, ó. Aqui, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Então, aqui temos o primeiro volume e aqui o segundo volume. Aqui, na Cia das Letras, mesma coisa. Aqui é o volume 1. E aqui é o volume 2. Como eu já falei, né, eu já li o primeiro volume aqui na Cia das Letras que eu escolhi para fazer as marcações, então já tá aqui todo marcado. Então, basicamente, um do ladinho aqui do outro. Primeiro volume e segundo volume. Sobre as capas, aqui a Cia das Letras é uma capa mais simples, né, que a gente tem o mesmo desenho que tem ali no box. Aqui é a parte da frente do box, aqui é a parte de trás do box. Tem a mesma padronagem, só muda as cores, o branco e o preto, com os detalhes em amarelo. Aqui tem um textinho diferente para cada um dos volumes e a mesma informação de tradução e apresentação. Já aqui no Clube de Literatura Clássica, eles optaram por fazer duas capas bem diferentes uma da outra. O primeiro volume tem a águia francesa, a águia do Império Francês, que está no símbolo do Império Francês de Napoleão, aqui com essa capa vermelha. Vocês podem ver que a capa é de tecido, tem uma textura diferente. Aqui na Cia das Letras é só uma capa dura mesmo, sem textura. E aqui é uma capa mais de tecido. Então o primeiro volume tem aqui a águia. E o segundo volume tem o brasão de armas do Império Russo, na época dos Romanov. Eu acho bem bonita essa segunda capa, até mais que essa primeira capa aqui, que é a águia francesa. Mas eu acho essa padronagem bem bonita, bem diferente, né? Agora o que tem na edição da Cia das Letras por dentro. A gente tem aqui esse desenho com os escritos mesmo do próprio Tolstói. Aqui é o volume 1, né? E aqui a gente pode ver o sumário total, né? Porque vai até o final do livro, que é 1530 páginas. Então aqui no volume 1 a gente tem a apresentação do Rubens Figueiredo, que é uma apresentação bem curta. Depois tem tomo 1 e tomo 2, uma lista de personagens e mapas. E já no segundo volume a gente tem tomo 3, tomo 4, epílogo,
mapas, lista de personagens, algumas palavras sobre o livro Guerra e Paz, do próprio Tolstói, e o texto do Isaiah Berlin, um textinho sobre o autor e sugestões de leitura. Vamos lá. Ó, aqui é a apresentação do Rubens Figueiredo. E tomo 1, primeira parte. Vou mostrar bem de perto para vocês verem o tamanho aqui da letra, que é um tamanho menorzinho, assim, é uma letra pequena, até para o padrão da Cia das Letras. Até para vocês verem melhor a diferença, aqui tá com a minha edição de Ana Karenina, que é do mesmo grupo, o mesmo estilo, né? Vou mostrar para vocês a diferença aqui, que essa fonte já é um pouquinho maior que a outra. Então aqui tem algumas notas, especialmente para traduzir o francês, isso acontece nas duas edições, tá? Tem muitos trechos em francês nesse livro, isso foi proposital, e a própria ideia do livro é fazer essa mistura entre o russo e o francês. Então tem muitos trechos, até cartas inteiras que estão em francês, e aí tem a tradução só na nota de rodapé. Também tem algumas notas de rodapé com algumas informações sobre a história. Então aqui, na Rússia, príncipe era um título de nobreza equivalente ao de duque. Então tem algumas informações nesse sentido também aqui nessa edição da Cia das Letras. Como vocês podem ver, eu fiz bastante marcação aqui nele, então não vou mostrar com tantos detalhes as minhas marcações, mas, no geral, é assim que fica, né, a edição da Cia das Letras. Então eu vou aqui para o final, para mostrar o que tem no final do primeiro volume. Lista de personagens e fatos históricos. Então aqui a gente tem tanto os nomes que aparecem, especialmente com o sobrenome, né? Então começa aqui pelo sobrenome, exceto quando são nomes do tipo Alexandre I, que é um imperador. E aqui a gente também tem algumas coisas que são fatos históricos. Então aqui Austerlitz, Batalha D. Tem uma pequena explicação sobre a Batalha de Austerlitz. E aqui no final a gente tem 2 mapas também. Esse mapa aqui, cenário da campanha de 1805 e cenário da campanha de Austerlitz. Assim encerra o primeiro volume. Deixa eu já mostrar também o segundo volume, mesma coisa que tá no meu código de cores. Aqui também tem o sumário completo, né, tanto do primeiro quanto do segundo volume. Mesma padronagem, mesmas notas, né, sempre traduzindo o que está em francês e também trazendo alguns aspectos históricos. E aqui no final a gente tem bastante coisa, né? Então primeiro tem o epílogo, que faz parte de fato do livro. Tem 2 partes esse epílogo. E depois do epílogo a gente tem aqui Moscou em 1812, um mapa. Cenário da campanha de 1812. Lista de personagens, mais uma vez, eu acredito que é a mesma, pelo que eu tô vendo aqui. Então é bom que tenha nos 2 volumes, né? Fica mais fácil de consultar. Aqui o texto do próprio Tolstói sobre o livro Guerra e Paz. É um texto curtinho. E depois tem O Porco, Espinho e a Raposa, que é o texto do Isaiah Berlin para Guerra e Paz. Um texto mais longo. Aí aqui sobre o autor tem 3 folhas falando um pouco sobre o próprio Tolstói e sugestões de leitura. E assim encerra essa edição aqui da Cia das Letras. Bom, agora vamos para a edição do Clube de Literatura Clássica. Vocês viram que as divisões de volumes 1 e 2 é a mesma, então quem quiser fazer uma leitura conjunta e ler por edições diferentes não tem problema, porque a separação é a mesma nas 2 edições. Aqui tem a folha de guarda com essa padronagem aqui. Tradução do russo de Nina Guerra e Felipe Guerra, tradução direta e que vem de Portugal, né? Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre a tradução com vocês. Aqui o sumário é dividido, então tem o sumário desse volume e no segundo volume tem outro sumário, livro 1 e livro 2, principais eventos históricos e mapas. Aqui é o livro 1. A letra, vocês podem ver que já é maior que a edição da Cia, ó. Dá pra ver que a letra aqui do texto em si é maior, é um pouco mais confortável. Eu também achei a fonte um pouco mais confortável. E tem bem mais notas de rodapé, né? Só nessa primeira página já dá pra ver que tem uma nota gigantesca aqui. E essas notas são bem informativas no sentido histórico. Então a gente tem bastante informação nessas notas de rodapé aqui
sobre os eventos históricos que são bem relevantes aqui para o livro. Então isso já é uma sugestão, né? Quem tem mais dificuldade com esses aspectos históricos, talvez essa edição vá suprir melhor. Mais uma vez, aqui está em francês e a tradução está na nota de rodapé, da mesma forma que está ali na Cia das Letras. E tem aqui essa diagramação que eu considero um pouquinho mais confortável que a da Cia das Letras. Também tem bastante nota, né? Em todas as páginas tem bastante nota de rodapé. Vou aproximar para vocês verem a fonte, o papel. Então ela fica assim e tem as divisões aqui, né? Dos tomos, que fica um pouco mais fácil de visualizar aqui do lado. Vou mostrar aqui na da Cia, que aqui não tem essa divisão fácil, né? E aqui dá para ver um pouco pela diferença de cor da página. Então a gente vai aqui para o final do livro também. E aqui no final, então, a gente tem uma folha de principais eventos históricos e mapas. Eu achei isso aqui bem interessante, porque aparece o evento histórico em questão, o evento real, né? E a correspondência no livro. Então aqui a gente sabe exatamente onde está esse contexto histórico que está sendo mencionado. Vocês estão vendo que aqui tem livros 1 a 4, né? E aqui nessa edição a gente tem livros 1 e 2 apenas. Então, esses fatos históricos correspondem aos fatos dos 2 volumes. Tá tudo aqui no final. E aqui a gente também tem alguns mapas. Tem, então, Batalha de Austerlitz, a Guerra de 1805. E é isto. Aqui já tem a folha de guarda. Assim encerra, então, o primeiro volume do CLC. Agora passando para o segundo volume, também mesma coisa aqui da capa de tecido, né? Uma padronagem um pouco diferente, a mesma folha de guarda. E aqui tem o sumário só desse volume, né? Então, livro 3, livro 4, epílogo, principais personagens e mapas também. Então, o mesmo estilo aqui, né? Com algumas ilustrações. A mesma diagramação, notas de rodapé aqui, mais detalhadas também. Dá pra ver que tem bastante nota de rodapé mesmo, né? Vamos aqui para o final do livro. Aqui também tem o epílogo, dividido nas partes correspondentes. Segunda parte. E aqui encerra. Então aqui, só no segundo volume, é que a gente tem a lista de principais personagens. Isso acaba atrapalhando um pouco na hora de pegar qual que é quando a gente tá lendo no primeiro volume, né? Mas a diferença aqui dessa lista de personagens que eu achei mais interessante é que tanto a gente tem aqui começando pelo sobrenome, né? Como a gente também tem começando pelo nome. E se você já leu um livro russo, sabe que às vezes eles vão citar o nome, às vezes sobrenome, às vezes o apelido, a gente fica meio confuso. Então aqui fica um pouco mais fácil de lembrar qual é o personagem, né? Então eu usei bastante isso aqui no começo da minha leitura, até porque o começo do livro é bastante personagem, fica um pouco confuso. Então aqui a gente tem esses personagens, também tem os personagens reais, né? No caso, as pessoas que participaram das guerras napoleônicas. Aqui tem o imperador do Sacro Império Romano. Então aqui a gente tem essa lista também, aqui no final. E mais mapas complementares, aqui tem só esse aqui. Avanço e recuo de Napoleão, 1812. E aqui tem Borodino, que foi uma batalha bem importante que aparece aqui em Guerra e Paz. E o mapa de Moscou, que a gente também viu ali na edição da Cia das Letras, né? Questão de mapas, eu acho que os dois estão bem supridos, né? A diferença fica realmente na lista de eventos históricos que tem aqui nessa edição, nas notas de rodapé, que são muito mais nessa edição do Clube de Literatura Clássica, e a lista de personagens, que aqui na edição da Cia das Letras tem nos 2 volumes, mas aqui na edição do CLC tem tanto pelo sobrenome quanto pelo nome, que às vezes ajuda a gente a se encontrar aqui, né? Mas basicamente essas são as edições, então, para Guerra e Paz. Bom, vamos conversar agora um pouquinho sobre as traduções, né? Eu vou pegar aqui o primeiro volume de cada um, para a gente comparar um pouco. Uma coisa que eu não mencionei é que as edições do clube têm fitilho. A maioria acredito que todas as edições do clube têm fitilho. Então, só para ficar aqui a menção honrosa, porque na edição da Cia das Letras não tem, apesar de também ser de capa dura e tal, aqui a gente não tem o fitilho.
Bom, a edição da Cia das Letras conta com a tradução do Rubens Figueiredo, que é um tradutor super renomado. Eu já li Ana Karenina também por essa tradução dele, eu acho super fluida. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre traduções e edições de literatura russa, então já conversei um pouquinho sobre isso lá, que eu não costumo ler as traduções do Rubens para Dostoiévski, porque eu acho que fica fluido demais. Parece não combinar tanto assim com o estilo do próprio escritor. Mas o Tolstói tinha esse estilo, então para mim funciona muito bem, eu acho que combina super bem. A edição do Clube de Literatura Clássica traz a tradução de Nina e Felipe Guerra. Eles são de Portugal, então sim, a tradução vem com o português de Portugal, mas o editor faz questão de colocar ali notas de rodapé explicando determinadas expressões que sejam mais aportuguesadas. E assim, eu já li algumas outras traduções dos Guerra, inclusive para Crime e Castigo, que a gente tem vídeo aqui no canal, né? Eu li pela primeira vez no Paulo Bezerra e reli pela tradução deles. E eu não tive muito problema em relação às expressões que sejam de português de Portugal. Então, para mim, foi uma leitura tranquila, não tive dificuldade. Claro que as conjugações ficam um pouco diferentes daquelas que nós usamos, mas é português, né, gente? Então, é óbvio que a gente vai entender muito bem. E a tradução dos Guerra é muito renomada, muito premiada, justamente porque eles são considerados tradutores muito fiéis ao texto original. Então tem esse aspecto. A diferença que eu mais senti foi que a tradução dos Guerra ficou um pouco mais rebuscada, no sentido de mais bonita. Eu costumo gostar desse tipo de tradução, especialmente quando a gente fala de literatura do século XIX, a gente sabe que são romanções assim, né, mais elaborados, mas eu não senti que foi algo muito truncado, muito difícil de ler, muito difícil de entender. Eu vou ler um pouco, alguns trechos aqui, para a gente fazer esse comparativo, então, né? Eu vou ler o comecinho aqui do terceiro subcapítulo da primeira parte, do primeiro volume, do primeiro tomo, porque os primeiros subcapítulos aqui tem bastante trechos em francês, aí eu não vou conseguir ler aqui para vocês, mas enfim, vou ler então essa partezinha e depois eu leio a mesma parte na edição do Clube de Literatura Clássica. A festa de Anna Pavlovna corria às mil maravilhas. De todos os lados, os fusos zumbiam de forma regular e sem emudecer. Além da matante, perto da qual estava sentada apenas uma senhora de certa idade, de rosto magro e consumido por lágrimas, um pouco estranha àquela sociedade radiante, a festa se dividia em 3 círculos. Num deles, mais masculino, o centro era o abade. No outro, de jovens, eram a bela princesa Helene, filha do príncipe Vassili, e a pequenina princesa Bonkonskaya, bonita, corada, um pouco cheia demais para sua idade tão jovem. No terceiro, eram Mortemart e Anna Pavlovna. Então, agora eu vou ler o mesmo trecho aqui na tradução dos Guerra. O serão de Anna Pavlovna entrou em funcionamento. Os fusos zumbiam por todo lado, regulares, sem paragens. Excetuando Matante, ao lado de quem apenas se sentou uma senhora idosa de rosto lacrimejante, magro, um tanto alheia à brilhante sociedade, os convidados formaram 3 grupos. Um deles, masculino, tinha por epicentro o abade. Outro, juvenil, a bela princesa Helene, filha do príncipe Vassili, e a princesinha Bolkonskaya, bonitinha, de faces coradas, demasiado gorducha para a idade. No terceiro, imperavam Mortemart e Anna Pavlovna. Inclusive, aqui a palavra serão já tem uma nota de rodapé prévia que falava que seria, então, uma reunião, né? E é uma reunião nessa ideia de algo mais formal relacionada à aristocracia do século XIX. Então, você fica um pouco mais ambientado do que essa tradução que traz mais para próximo da gente, né? Que tem na edição da Cia das Letras do Rubens Figueiredo. Vou pegar outro trecho aleatório aqui para a gente comparar mais uma vez. Eu vou ler aqui o comecinho, então, do tomo 2, terceira parte, primeiro na edição da Cia das Letras. No ano de 1808, o imperador Alexandre foi a Erfurt para mais um encontro com Napoleão. E na alta sociedade de Petersburgo falava-se muito sobre a grandiosidade daquele encontro solene. No ano de 1809, a proximidade entre os 2 potentados do mundo, como eram chamados Napoleão e Alexandre, chegou a tal ponto que, quando Napoleão declarou guerra contra a Áustria nesse ano, tropas russas partiram para o exterior a fim de ajudar o seu inimigo de antes, Bonaparte, contra o aliado de antes, o imperador austríaco. E na alta sociedade comentava-se um possível casamento entre Napoleão e uma das irmãs do imperador Alexandre. Agora eu vou ler essa mesma parte aqui na edição do clube. Em 1808, o imperador Alexandre foi a Erfurt para mais um encontro com o imperador Napoleão, falando-se muito na alta sociedade petersburguense da grandeza deste encontro solene.
Em 1809, a amizade entre os dois potentados do mundo, como chamavam a Napoleão e a Alexandre, chegou a um ponto tal que, quando Napoleão, nesse mesmo ano, declarou guerra à Áustria, um corpo do exército russo passou a fronteira em apoio do seu antigo inimigo Bonaparte e contra o seu antigo aliado, o imperador austríaco, chegando mesmo a falar-se entre a alta sociedade do casamento de Napoleão com uma das irmãs do imperador Alexandre. Então vocês conseguem notar que a diferença é mínima, eu achei que elas ficaram bem parecidas mesmo. É uma questão de ser um pouco mais empolado aqui na tradução de português de Portugal, eu senti mais essa ideia do romance do século XIX, que é escrito mais desse jeito, e com um pouco mais de fluidez na edição da Cia das Letras, com a tradução do Rubens Figueiredo. As traduções do Rubens são sempre mais fluidas, eu sempre tenho essa impressão quando eu pego uma tradução dele. Um exemplo de palavra que aparece na tradução e que tem aqui na nota de rodapé uma explicação sobre ela. 2 lacaios, um da princesa e outro do príncipe, aguardavam o fim da conversa, respectivamente com Chaile e a redingote nos braços. Aí na nota de rodapé explica que é chale e sobrecasaca. Então tem essas explicações também durante a leitura, caso a palavra fique um pouco confusa. Mas eu confesso que não tem nada, por exemplo, que eu não tenha visto em livros do Machado de Assis, coisas do tipo. São palavras um pouco mais arcaicas ou formas de conjugar os verbos que fica um pouco estranho pra gente, ou de usar artigos diferentes daqueles que a gente usa. Então, ao invés de falar dona da casa, eles falam dona de casa. Então, enfim, fica um pouco confuso nessas partes, mas nada que a gente não entenda, né, ou que não se tenha explicação na nota de rodapé. Mas, basicamente, é isso. As duas traduções, para mim, ficaram bem boas, assim, gostei das duas. Tanto é que fiz a minha primeira leitura porque eu já tinha começado na Cia das Letras, já estava riscando aqui, e pretendo fazer a releitura, então, na edição do Clube de Literatura Clássica. Para finalizar o vídeo, uma última questão que eu acho interessante de pontuar é que o preço das duas edições está próximo, assim, porque eu vi que o preço de capa da edição da Cia das Letras está a mais de R$200 e faz muito tempo que eu não vejo uma promoção boa desse livro aqui na Amazon. Então, pelo menos aí por R$150, às vezes usado no sebo ou com alguém você consegue comprar por 100. Mas, infelizmente, hoje é uma edição que tá bem cara. Eu lembro que eu comprei por R$110, mais ou menos, em 2023. E a edição do Clube de Literatura Clássica fica disponível só para os assinantes, né? Então, quem é assinante do clube na modalidade anual ou que tenha ficado por pelo menos 6 meses, se eu não me engano, tem acesso à loja e você pode adquirir somente na loja ou você pode pedir, então, para um assinante comprar para você essa edição aqui. Se eu não me engano, ela também passa ali dos R$200 ou quando entra numa promoção fica por uns 180, R$200. Então, são livros caros, claro que são livros muito bem elaborados, né? 2 edições caprichadíssimas e com traduções renomadas, traduções muito boas. Então tem sim esse impacto financeiro, né? E aí fica mais questão de gosto mesmo para você escolher qual é a melhor, porque se você esperar uma boa promoção, você consegue ali a da Cia das Letras por uns 120, R$140 e a do Clube de Literatura Clássica por uns 180, 160, depende ali da promoção. Bom, basicamente é isso, são 2 ótimas edições de um livro que eu estou amando. Vocês podem esperar aí que ainda falarei mais sobre Guerra e Paz aqui no canal, provavelmente vou fazer uma resenha no final da minha leitura, porque estou amando esse livro, eu vou querer panfletar bastante por aqui. Estou fazendo os vídeos exclusivos para os membros, né? Tem uma faixa aqui na área de membros que é só para essa leitura, então eu estou fazendo pelo menos um vídeo por semana comentando alguns aspectos do livro. Caso você queira acompanhar a leitura no seu ritmo, você pode assinar a qualquer momento e ter acesso ali aos vídeos exclusivos que eu fiz. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse comparativo. Comentem aí qual a edição que vocês preferiram, o que chamou mais a atenção de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe sua curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.